de novo, eu vou ter que repetir uma aula que eu já dei, porque essa porcaria de celular, ela para de gravar do nada, tá? Inclusive, o meu fone Bluetooth tá conectado aqui, ele tem microfone, tô com medo do áudio ficar uma porcaria, mas tudo bem, eu chuto que o meu celular, ele não desliga sozinho quando está conectado no telefone Bluetooth por algum motivo. Enfim, na aula anterior, a gente viu equações químicas e como é que balanceia elas e tal. Basicamente, se um elemento Q tem 30 átomos no total, quando você analisa apenas os reagentes, ele tem que ter 30 átomos nos produtos, né? Quando você conta todos os presentes nos produtos. Legal, agora a gente vai ver os tipos de reações químicas que podem ser muito bem representadas por equações químicas. O primeiro e o mais fácil, na minha humilde opinião, é a análise. A análise você pode emprestar um pouco da ideia biológica, que é quando você quebra. Por isso que também é chamado de reação de decomposição. Eu prefiro o nome análise, porque dá para fazer um paralelo com síntese, que é uma outra reação e tal. Basicamente, eu tenho um reagente A, que forma produtos B e C. Vendo? Quebrou. Bom, em boa parte dos casos, nos compostos binários, você forma uma substância simples. O que é uma substância simples? Não é isso. Isso tem dois elementos. Isso aqui é uma substância simples. Uma substância simples contém apenas um elemento, tá? Em sua composição. Legal. Então, bom, vamos lá. Binários. Essa dica eu te dou de coração. Meu professor me deu tal. Geralmente, para os binários formam duas substâncias simples. Então, tem uma reação aqui que é: você pega água e, com o auxílio da corrente elétrica, ou seja, você pega uma bateria zona assim de carro, plau, mostra os dois terminais, uma bacia de água, vai acontecer essa reação. E forma gás, hidrogênio e gás oxigênio. Uma coisa, como é que eu sei disso? Bom, primeiro que forma... dá pra você... Se fosse para chutar, você chutaria que forma uma substância simples. Então as opções são gás hidrogênio e gás oxigênio. Por que gases? Porque eles ficam em parzinhos. Os ametais, que são esses elementos cujos átomos gostam de perder elétrons, gostam de receber elétrons, os ametais têm a propriedade característica dos elementos pertencentes ao grupo dos ametais é a seguinte: os átomos destes grupos tendem a ganhar elétrons, eles tendem a ficar com uma carguinha negativa. E eles têm a capacidade de formar moléculas. Eles podem formar ligações covalentes, que é aquele negócio de compartilhar elétrons e tal. Acontece que, por uma maioria bacana desses elementos, dá para você formar substâncias simples usando só parzinhos. Então, por exemplo, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás cloro, eu acho que também existe, e por aí vai. Então, opa, aqui ficou um 3, desculpa, Luiz. O que acontece é que sempre que possível, na maior parte das vezes, pelo menos na maior parte dos exercícios que você vai fazer, então é melhor você já ir com essa mentalidade que a chance de você errar é pouca e é baixa, né? Então, eles gostam de formar parzinhos. Você não vai ver eles sozinhos assim. Eles vão formar pares. Obviamente, isso culmina que eu agora vou ter 2 átomos de oxigênio quando eu tenho apenas um deste lado. Então eu vou ter que duplicar a molécula. Eu não posso simplesmente adicionar um novo índice aqui, porque
estarem alterando o composto segundo Proust. Então, só que eu crio um novo problema ao fazer isso. Aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio, quando aqui eu só tenho 2. Então eu vou ter que duplicar aqui também. Agora está tudo balanceadinho. A questão é que essa reação química ocasionada pela passagem de corrente elétrica tem um nome próprio muito bacana, que é eletrólise, tá? Então você vai ver isso em alguns lugares, eletrólise. O que é eletrólise? Eletrólise é uma reação química de análise ocasionada pela passagem de uma corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É um pouco mais uma coisa física e é um movimento ordenado de cargas, tá? Geralmente são cargas... Bom, na química não dá para saber, tá? Na química pode ser tanto cargas positivas quanto cargas negativas, tá? Na física geralmente são negativas. Enfim, a gente tem outra reação de análise. Sabendo que o Ag é prata e Br é bromo, onde a prata é um metal e bromo é um ametal, portanto a prata tende a formar cátions e o bromo tende a formar ânions, diga o nome dessa substância nos próximos 5 segundos. Bacaninha, isso aqui é uma ligação iônica, né, porque cátions e tal, então é brometo de prata. Tá, aqui a reação vai ser ocasionada pela luz, e aí puxando um grego assim, você consegue uma reaçãozinha chamada fotólise. Fotólise é a reação química de análise ocasionada pela luz. E o que acontece quando você expõe essa substância à luz, eu não sei, eu não estou dando os estados, tá? E nem se está aquoso ou não, né? Em meio aquoso. Enfim, você vai chegar em prata e bromo, obviamente. Só que o bromo é um ametal, então ele gosta de ficar em parzinho. Só que aí eu acabei desbalanceando completamente a equação, porque agora eu tenho 2 átomos de bromo aqui e 1 aqui. Então eu vou ter que duplicar essa estrutura aqui. Só que, de novo, eu desbalancei tudo porque tem 2 átomos de prata nos reagentes e apenas 1 no produto. Então eu vou ter que duplicar esta partícula aqui. Ah, por que você não colocou um índice aqui? Porque a prata é um metal, então a propriedade deles é um pouco diferente. Eles não gostam de... Eles não se juntam assim... eles ficam juntinhos quando é uma ligação metálica, então tipo num fio de cobre e tal. Mas aqui vai ficar só 2 partículas, né, separadas. Beleza, agora vamos... calma. Você tem que tomar cuidado, porque aqui até agora está formando substâncias simples, mas tem um probleminha com uma substância que é de uso cotidiano de muitas pessoas, que é a água oxigenada. Quando você estiver na dúvida se uma coisa é água oxigenada ou é água normal, você joga, você corta a sua mão, assim, você corta e joga a água oxigenada na sua mão. Se borbulhar, é água oxigenada. Se não borbulhar, é água normal. Tá? Enfim, você pega a água oxigenada bacaninha. A diferença na fórmula química é que tem um átomo de oxigênio a mais. Você joga luz também, é por isso que a água oxigenada vem em potinhos devidamente vedados, né, contra a luz. E você não vai ter a formação de substâncias simples, você vai ter a formação de uma substância composta, que é mais conhecida como água, e a formação de uma substância simples, que é o gás oxigênio. O oxigênio, de novo, é um ametal, ele gosta de ficar em parzinhos, então eu coloquei um índice 2 aqui. No entanto, aqui nos reagentes, se você somar a quantidade de átomos nos reagentes, não, no produto, se você somar a quantidade de átomos de oxigênio, você chega em 3, enquanto aqui nos reagentes você chega em 2. Então, como eu não posso mudar as proporções daqui por causa de Proust, eu vou ter que duplicar essa molécula aqui. Acontece que
Agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio nos reagentes e apenas 2 nos produtos. Então, evidentemente, eu vou ter que duplicar essa molécula aqui. E acabou que eu balanceei essa equação, tá? Agora, eu mostrei para compostos binários, que são formados por 2 elementos. E para compostos ternários, que são formados por 3 elementos. Aí não tem regrinha, tá? Aí você tem que aprender na pancada mesmo, seja com exercício, seja decorando, que nem um louco, tá? Não recomendo essa última opção, mas enfim, alguns exemplos, né? Você tem essa substância aqui. Eu vou dar 5, sabendo que aqui é cálcio, aqui é carbono, aqui é oxigênio, aqui é um índice 3. Diga o nome dessa substância nos próximos 10 segundos. Disse? Bom, aqui você consegue nomear essa substância. Aqui é um oxiânio, né? Veio do ácido carbônico. Então, aqui fica... quando ele perdeu os hidrogênios, a nomenclatura passou a carbonato. Quando ele juntou-se ao cálcio, virou carbonato de cálcio, tá? Enfim, esse símbolo que eu já ensinei na outra aula é o símbolo para aquecimento, tá? Parece um pouco um fogo do bico de Bilson. E aqui ele forma essa substância. Eu vou dar 5 segundos, é muito fácil. Aqui é cálcio, aqui é oxigênio, sabendo que o cálcio forma cátions de carga 2+, e o oxigênio forma ânions de carga 2-. Diga o nome dessa substância. 5 segundos. Chegou mensagem. Legal, né? Aqui é óxido de cálcio, né? Me desculpa, tá? Óxido de cálcio. Cálcio, oxigênio. A caneta tá meio ruim, mas enfim. E forma também o nosso queridíssimo, diga o nome dessa substância, nem precisa, é muito conhecida, dióxido de carbono. Já está balanceado, tá? Então não tem muito o que fazer. Só que tem um componente novo aqui que é o aquecimento. As reações de análise, esse A foi com crase, tá? As reações de análise ocasionadas pelo aquecimento damos um nome. Na verdade, denominamos não faz sentido sintaticamente. Então, as reações de análise ocasionadas pelo aquecimento, damos o nome de pirólise. Por que pirólise? Os outros nomes faziam sentido. Esse não faz. É pirólise, tá bom? Minha letra é bem feia, eu sei. Pirólise. Piro é de fogo. Então, piromaníaco. Fogo. Outra substância aqui. Também uma pirólise, né? Uma reação de pirólise. Diga o nome dessa substância nos próximos 10 segundos. Você consegue. Eu sei que não deu 10 segundos. Eu conto muito mal. Mas isso aqui é o mesmo... É mais ou menos a mesma ideia por trás do carbonato. Aqui fica clorato. Clorato de potássio. Evidentemente o potássio é da família 1A, que tende a formar cátions de carga 1+. Ele forma... mas que saco. Essa caneta aqui. Bacana. Digo o nome dessa substância nos próximos 5 segundos. É muito fácil, sabendo que o potássio forma cátions e o cloro forma ânions. Muito legal. Cloreto de potássio. E... putz. É isso, né? Tá vendo? Tem que decorar. Eu acho que é. Fui enganado. Eu fui burro também, né? Ai, desculpa. Legal. Aqui. Não tá balanceado. Aqui só tem 2 oxigênios, aqui tem 3. Então o que acontece é que a gente vai ter que tirar o MMC, porque são números
primos entre si. Então a gente vai ter que tirar o MMC. O MMC entre 3 e 2 é 6. Então aqui eu vou ter que, para aqui a quantidade total de oxigênios dá 6, eu vou ter que duplicar esta molécula. Essa é molécula? Não, essa estrutura. E aqui eu vou ter que triplicar essa molécula. Aqui ficou mal desenhado, mas é um coeficiente estequiométrico, tá? É esse númerozinho que fica do lado aqui, como se estivesse aqui. No entanto, agora eu tenho duas partículas de potássio, né? Com núcleo de potássio desse lado e apenas uma deste. Então, evidentemente, eu vou ter que duplicar esta partícula, esta estrutura. E acontece que eu automaticamente já balanceei essa equação química. É basicamente isso que você vai ter que decorar para análise, tá? Você vai ter que decorar muito mais coisa. Mas, quer dizer, não muito mais, mas... Se tiver mais alguma coisa para decorar, você vai acabar aprendendo com bastante exercício. Então tira essa mão gorda do mouse e bota no teclado para pesquisar exercícios de química. Tô falando muito rápido hoje, mas é porque eu me sinto mais à vontade nessa matéria, porque é um pouco mais exata. Reações de síntese, para você lembrar bem, elas são antagônicas da análise. Elas pegam dois reagentes e transformam em um único produto. Então serão reações químicas do tipo como está descrito. Do tipo aqui descrito. Tem alguns tipos. Reações de síntese têm mais regrinhas. Primeira regrinha. Se for um metal, lembrando que o metal são um elemento pertence ao grupo dos metais quando seus átomos tendem a formar cátions em situações onde tal formação é possível. Basicamente, você vai na tabela periódica, aquele blocão no meio é tudo de metal, tá? Metal com metal, que é aquele grupinho que fica para a direita, né? Logo antes dos gases nobres, que tem o oxigênio, o flúor e tal. Vai formar o quê? Metal com metal. Cátion com ânion. Vai formar o quê? Vai formar um composto iônico, muito bem. Então, vou pegar alguns exemplos aqui, né? Vamos formar sal de cozinha? Aqui, ó. Eu não estou deixando claro os estados físicos, né? Destas substâncias, mas tudo bem. Aqui o cloro ele gosta de ficar de parzinho. Vai formar o quê? Dá para se deduzir. Diga, esta equação química, além de incompleta, está desbalanceada. Diga qual é o produto, sabendo que é uma reação de síntese. Então vai formar o nosso queridíssimo cloreto de sódio, sal de cozinha. Eu devia ter perguntado qual era o nome dele para você, mas tudo bem. Bom, aqui tem 2 átomos de cloro e aqui, infelizmente, tem apenas uma partícula, né? Então aqui a gente vai ter que duplicar essa estrutura, mas ao mesmo tempo eu acabei cagando tudo isso aqui, porque agora tem 2 sódios, enquanto aqui só tem um, então eu vou ter que duplicar aqui também. Lembrando que eu não vou colocar no índice, porque o metal não gosta de ficar em parzinhos. Outro exemplo seria... Legal. Isso aqui é o magnésio, isso aqui é o oxigênio. O oxigênio gosta de ficar em parzinhos. Sabendo que esta equação química, além de incompleta, está desbalanceada, diga qual é o produto. Sabendo também que é uma reação de síntese. Legal, aqui é um metal, o magnésio é um metal, o ametal é o oxigênio. Evidentemente vai formar um composto iônico, que é como o magnésio tende a formar
cátions com carga 2+, e o oxigênio tende a formar ânions com carga 2-, é uma proporção 1:1, então fica assim, tá? Só que está desbalanceado, porque ali só tem um oxigênio, aqui tem 2, eu vou ter que duplicar essa estrutura, esse composto. A questão é que você já tava na cara que agora tem 2 magnésios, enquanto aqui só tem um, então eu vou ter que duplicar aqui também. A questão é que... mas se fosse uma reação com o ferro ele forma... o ferro forma mais de um cátion, então fica confuso. Qual vai ser a proporção aqui? O enunciado muito provavelmente vai falar, tá? E aí vai se tornar um exercício para descobrir um dos reagentes, provavelmente. Agora vamos para o segundo tipo de reação. Essa sujeira não vai sair. Provavelmente não vai. Aqui. A metal com A metal forma um composto iônico? Claro que não. A metal com A metal a gente já viu diversas vezes que forma um composto molecular. Forma moléculas. Esses ametais unem-se por meio de uma ligação covalente, né? Eu vou pegar alguns exemplos aí. Geralmente é um pouco confuso, né? Você deduzir qual vai ser o composto molecular. Então o enunciado ele vai te dar qual é o produto, e aí você vai ter que deduzir algum reagente, por exemplo, ou coeficientes estequiométricos. Bacana. O carbono ele é um ametal, só que ele precisa de 4 elétrons para ficar parecido com um cara da família do gás nobre. 4 é muita coisa, então ele não forma parzinho. Já o amiguinho oxigênio forma. Então, evidentemente, aqui vai ser o nosso amigo dióxido de carbono, né? Aqui é um ametal composto molecular. Só que pode formar... Se eu só dissesse isso, você não ia saber, e falasse que é uma reação de síntese, você não ia saber por quê. Pode formar uma outra molécula que não respira essa molécula, por favor. Que isso aqui, fale o nome dela entre 5 segundos. Yay! Monóxido de carbono, por favor. Vou parar de falar evidentemente, desculpa. Aqui só tem 2 átomos de oxigênio, aqui só. Aqui tem 2 átomos, aqui tem 1. Então eu vou ter que duplicar nessa molécula átomos de carbono, né? Vamos para uma reação muito importante da química, que é... Até esqueci o nome do cara, cuja atribuição... Não, calma. Dane-se. É uma equação, é uma reação química cuja atribuição eu esqueci de quem é. Agora sim. Basicamente, para formar amônia, você tem aqui o nitrogênio gosta de formar parzinho, com o hidrogênio formando a amônia. Agora é um exercício de você mexer com os coeficientes estequiométricos. Aqui tem 2 átomos de nitrogênio, você vai ter que duplicar aqui. Mas agora eu fiquei com 6 átomos de hidrogênio, eu vou ter que triplicar aqui para ficar com 6 desse lado também, tá? Já deu desse tipo de reação, você já viu as principais. Basicamente, quando cai a metal com a metal, torna-se um exercício um tanto... Deixa pra lá. Agora eu vou... Eita! Era 2 ali, tá? Agora vai ser 3. Você vai ter um óxido ácido reagindo com água
formando um oxiácido. Legal. Não confunda óxido ácido com oxiácido. Tá bom? Não confunda oxiácido com óxido ácido. Um óxido ácido também é chamado de óxido ametálico, porque é um composto molecular que tem a presença do oxigênio. Tá? Então, algum exemplo. Um exemplo. Ah, não. Esse depois. Vou pegar esse aqui. Você tem esta molécula aqui, que você já cansou de ver, o dióxido de carbono, com a água. E aí, em tese, você deveria ser capaz de prever o oxiácido. Como é que você faz isso? Um oxiácido, você bem sabe, tem oxigênio no começo, depois este elementinho aqui no meio, e depois vem o oxigênio, né? Aí depois é só você ajeitar os índices para tentar balancear a equação, porque essa substância não existe, porque aqui é 2 hidrogênios. Legal? Qual é o nome dessa substância? Fale em 5 segundos. Isso aqui é um ácido carbônico, tá? Agora vamos para este outro bichinho. Vai formar uma das substâncias mais produzidas do mundo. Basicamente você bota o hidrogênio na frente. Este elementozinho, o elemento que acompanha o oxigênio, na meiuca, e você junta todos os oxigênios depois. O oxigênio, nesse caso, eu acho que você não precisa ter muita atenção no balanceamento, porque existem diversas oxiácidos. Tem o peróxido, tem o... Vamos pegar exemplo deste aqui. Se tivesse mais um oxigênio, seria ácido carbônico. Se tivesse um a menos, seria carbonoso. Enfim, dá pra você variar bastante, né? Enfim. Percarbonoso não. Carbonoso. Carbonoso, eu acho que é carbonoso. Tá aparecendo na tela nesse exato momento, eu vou me arrepender disso porque eu vou ter que colocar na edição. Legal. Só que tem meio que um irmão gêmeo dessa substância que é com 2 átomos de oxigênio. Aí quando você pega com água, forma também o ácido sulfuroso, porque tem uma partícula tem um átomo de oxigênio a menos, né? Então, aqui é um ácido sulfúrico, aqui é o ácido sulfuroso, legal. Dá pra entender mais ou menos? Agora vamos pro último tipo. E depois eu espero que eu possa acabar essa aula, porque eu tô com muito medo de não estar gravando. Eu vou dar uma checada. Tá gravando. Que bom. Bacana. Aqui é o quarto tipo. É um óxido básico ou óxido metálico, oxigênio com metal, formando uma base. Base você já viu que são os compostos desse tipo aqui, que tem esse conjuntinho OH que funciona como um ânion, um menos, e faz com que a substância receba hidróxido de o metal que estiver. No caso aqui ele foi o hidróxido de sódio. Enfim, vamos pegar um exemplo deste mesmo. O óxido básico nesse caso vai ser esse aqui. Tá? É um composto iônico com água. Você percebe que o hidrogênio e o oxigênio da água juntam-se a esse oxigênio para formar uma quantidade de X de componentes OH, e aí só sobra o outro átomo desse jeitinho que eu já vou mostrar aqui. Fica
Tá? Basicamente você vai tentar uma base onde vai ter vai ser uma ligação iônica. Aqui você vai ter 2, tá balanceadinho, tá? Então, como aqui forma ânion, aqui forma cátion. Então você meio que consegue saber a proporção e tal. Ah não, olha só! Ah, só que não, tá errado, lembra? Fórmulas de compostos iônicos, os índices têm que estar reduzidos ao máximo, simplificados ao máximo, então fica 2. Então é tudo isso. Hidróxido de sódio. Legal? Vamos para um outro para ficar mais fixo, bacaninha. Tá, esse aqui. Esse aqui é o óxido de cálcio, juntou com água. Esse tem oxigênio aqui, vem aqui, então fica. Bota o cálcio. Aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio suficiente para dar 2 conjuntinhos desse. E aí acontece que já está tudo certo, porque o cálcio tem carga 2+, esse conjuntinho aqui tem carga 1-, então já está tudo balanceado, está tudo bacana, já está os índices simplificados ao máximo. Legal? Vamos mais um para fixar bem? Vamos. Esse aqui eu disse numa outra aula que era estôncio, mas eu tenho quase certeza que é estânio. Enfim, ignore minha palavra, eu vou dizer SR. Desculpa. Aí você tem esse aqui, qual é a carga dele? Tá. Juntou com a água, ó, eu nem sei a carga desse bichinho aqui, mas você consegue deduzir, porque o oxigênio tende a formar 2-, com muitos exercícios você tende a pegar isso naturalmente, então o oxigênio forma 2-, logo, certamente o SR terá carga 2+. Então aqui fica água, o SR, olha lá, juntinho. Aqui eu tenho hidrogênios e oxigênio suficiente para formar exatamente isso. Então, eita preula. E já fica bonitinho, porque como a gente viu aqui, esse forma carga 2+, esse aqui está com 2+, portanto, assim, dedução lógica, e como cada um desses tem 1-, fica 2- com 2+. Fica neutro bonitinho, tá tudo balanceado. Legal. Vejo na próxima aula.